Endometriose grau 3 e grau 4. Não há estudos controlados comparando o tratamento ou não das lesões intestinais e resultados reprodutivos, ou seja, a mesma coisa. Não adianta você operar antes que não vai melhorar o seu resultado reprodutivo. Excisão das lesões retrovaginais está associada à alta morbidade. Imagina você entrar com um bisturi aqui, uma laparoscopia entre essa vagina e esse intestino para ressecar lesões dessa região retrovaginal. Então, o que pode acontecer? Pode formar uma fístula aqui, depois a mulher ficar tendo fezes através da vagina. Então, existe uma alta morbidade dessas cirurgias. A eficácia da excisão cirúrgica de lesões profundas antes da FIV não está estabelecida em relação ao resultado reprodutivo. Então, não temos evidências de que você deveria operar antes de fazer um tratamento com reprodução assistida. Então, em endometriose grau 3 e grau 4, a indicação é FIV. Porque geralmente essa função tubária está comprometida. Existe um fator, na existência de fator masculino também, indicação de FIV, ou mesmo na falha de outros tratamentos que você tentou realizar. Só tem algumas situações em que você deve operar essas pacientes antes de levar ela para fertilização in vitro, que são as que eu vou enumerar agora. Se você tiver lesões do ureter causando hidronefrose, aqui é uma paciente minha mesmo, que na ressonância foi identificado que o ureter apresentava uma lesão aqui e essa paciente já estava fazendo um quadrinho aqui de hidronefrose, né? Essa hidronefrose pode acabar com o rim da paciente, principalmente na hora que você estimula ela e que você vai ter aumento do estradiol e aumento da proliferação dessas células endometriais, aumentando o grau de obstrução aqui nesse ureter. Então, nesse caso, essa paciente deve ser operada antes da fertilização in vitro. Lesões suboclusivas ou obstrutivas intestinais, por exemplo, a paciente tem uma lesão dessa obstruindo o intestino dela, né, nessa região, e você faz um estímulo para a fertilização in vitro. Tem uma chance grande desse intestino acabar de obstruir aqui. Então, essa paciente realmente merece ser operada antes da realização da fertilização in vitro. Lesões do apêndice, por quê? As lesões do apêndice da endometriose são de difícil diagnóstico diferencial com tumor carcinoide. Então, tem determinados tumores dessa região que ficam muito difíceis de diferenciar da endometriose e às vezes é melhor você realmente operar do que de repente ser um tumor carcinoide e essa paciente evoluir durante a gestação com esse tumor. Aquela situação que eu falei, uma dor incapacitante, não é uma dor moderada, não é uma dor leve, é uma dor incapacitante. Então a paciente tem uma dor incapacitante, aí nesses casos você deve operar a paciente antes de levar ela para uma fertilização in vitro. Endometriomas ovarianos volumosos, que você não tem acesso, tem aquela dor, aí realmente você deve levar a paciente para a cirurgia antes da fertilização in vitro. Tem paciente que acredita que quer ter gestação sem fazer fertilização in vitro. O padre falou para ela que ela não pode fazer fertilização in vitro, né? Só que é um pouco controverso essa história, porque eu aprendi numa instituição católica a fazer tudo isso aqui. E foi o primeiro laboratório de reprodução assistida do Brasil e da América Latina. Então, será que é tão pecado assim fazer fertilização in vitro? Falha de implantação. Falha de implantação também é uma situação que às vezes indica cirurgia. Você está fazendo os seus tratamentos de fertilização e não está conseguindo que esse bebê implante. Então, talvez com um resgate daquele tratamento que você está fazendo, indicaria esse caso. Eu, por exemplo, em 20 anos que eu faço fertilização in vitro, nunca tive um caso desse, de ter tanta falha de implantação, você voltar atrás para indicar cirurgia. Hidrossalpinge, isso aqui a gente ressalta em todos os congressos, a gente fala, mas exatamente pelo que o Dr. Glauco falou no início, as pessoas tendem a não aprender essa história. Hidrossalpinge, gente, tem que tirar essa trompa, ela não serve mais para nada, tem que tirar essa trompa. Ah, mas a paciente tem infertilidade, eu vou tirar a trompa dela? Tem que tirar.
hidrossalpinge tem que tirar, né? Até hoje fica aquelas pessoas tentando operar a trompa. E se eu abrir um pertuito aqui? Essa trompa é absolutamente patológica, ela não é grossa assim porque está tendo alguma coisa esticando ela. Ela é grossa assim porque houve um processo inflamatório e acabou com essa trompa. Quando a gente ia na laparoscopia, que abria um pertuito aqui, ela continuava grossa depois que você abriu o pertuito. Então a trompa é absolutamente patológica. Então, em casos de hidrossalpinge, já fizemos diversas aulas sobre isso. E ainda resta essa dúvida, ou seja, hidrossalpinge, você tem que fazer a salpingectomia. Mas se tiver dos dois lados? Se tiver dos dois lados, salpingectomia dos dois lados, porque quando você vai fazer a fertilização in vitro e coloca um embrião aqui, se esse conteúdo da trompa cai aqui dentro, você não tem sucesso na sua fertilização in vitro, entendeu? E aqui já é o outro lado. Então nós falamos de infertilidade, agora nós vamos falar da dor que a endometriose pode causar. A dor que a endometriose causa também, diferente um pouco do passado, que existia muita cirurgia também para a endometriose, atualmente, basicamente, esse tratamento aí sim, ele é medicamentoso. Aí você tem que usar remédio para essa também. E o objetivo dele é o quê? Produzir uma pseudogravidez, produzir uma pseudomenopausa ou uma anovulação dessa paciente. Ou seja, criar um ambiente antiestrogênico ou progestogênico inadequado para esses implantes endometriais. O tratamento inespecífico da dor é o uso do anticoncepcional. Então, chega a paciente com quadro de dismenorreia, está com 18 anos, 17 anos no consultório, você passa um anticoncepcional para ela. Se você tem uma suspeita de endometriose, além da anticoncepção, de repente esse anticoncepcional vai melhorar pelo menos esse quadro de dor. Vai segurar a endometriose? Isso é uma dúvida, mas que vai melhorar o quadro de dor, sim. Anti-inflamatório não esteroidal pode proporcionar um alívio da dor durante a menstruação também. Ambiente progestagênico, então você oferecer progestágenos para essa paciente também tende a inibir o crescimento do tecido endometriótico. Hoje, o progestagênio mais utilizado é o Dienogest, mas outros progestagênios, como o Desogestrel ou qualquer outro, também podem ser utilizados. O Dienogest tem estudos mostrando que a eficácia dele é semelhante ou igual aos análogos do GnRH, que não podem ser utilizados por mais de 6 meses. Perfil de efeitos colaterais mais favoráveis que os análogos do GnRH, que causam fogachos, toda a sintomatologia de paciente na menopausa. O Mirena, ou seja, o sistema intrauterino de levonorgestrel, é o que tem a melhor adesão. Não é o melhor tratamento, mas muitas vezes tem a melhor adesão. Não era incomum, na época que eu atendia pacientes puramente com endometriose e dor, né? Hoje, como eu falei para vocês, eu só atendo paciente casal infértil. Na época eu passava medicamentos assim, a paciente usava 6 meses, no máximo 1 ano, e voltava depois de 3 anos para mim: doutor, eu usei 6 meses, achei que eu ia estar curada do meu problema. Então, muitas vezes você dá pílula para essas pacientes e elas abandonam o tratamento. Se você colocar um Mirena, você fica ali por 5 anos tranquilo, pelo menos com aquela paciente. Aqui também os implantes de etonogestrel, que é um tipo de progestágeno também. Esse estudo comparou os implantes de etonogestrel com o Mirena e mostrou resultados semelhantes também. Então, se você gosta, se você se afaz a esse tipo de anticoncepção, você pode usar ele como anticoncepção, mas você pode também usar ele para melhorar os quadros de endometriose. E o famoso acetato de medroxiprogesterona, que antigamente era oferecido pelo SUS, 150 mg de 90 em 90 dias. Ele levava a paciente à amenorreia, né? E só que tem vários efeitos colaterais: redução da densidade mineral óssea, inchaço da paciente. Normalmente, realmente é uma medicação do ponto de vista de efeitos colaterais muito ruins. Eu, por exemplo, raramente utilizei essas pacientes, mas às vezes a paciente não tem recurso para comprar outra coisa, é uma possibilidade. E
os progestágenos geralmente têm um status do receptor de progesterona que prediz a resposta nas terapias com endometriose. Então tem paciente que responde bem aos progestágenos e tem pacientes que não respondem bem aos progestágenos. E agora está surgindo uma nova medicação via oral com um antagonista do GnRH, via oral, que é o Elagolix, né? O efeito dele é semelhante aos outros antagonistas do GnRH ou mesmo dos análogos do GnRH que a gente usou muito, Zoladex, né, Closerelina, Leuprorelina, né, os análogos do GnRH, que são os únicos realmente que mostravam uma regressão dos implantes e da dor das pacientes. Era uma medicação boa, mas que você não podia utilizar por mais de 6 meses. E agora surgiu essa medicação, né, já foi aprovada pelo FDA, mas a um custo inviável, né, primeiro que a gente não tem acesso aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos parece que em torno de $800, é uma coisa muito cara. Os androgênicos, né, os derivados androgênicos, como o danazol e a gestrinona começou a virar aí como implante da beleza, né? Então são medicamentos que já foram utilizados muito no passado e as pacientes chegam hoje perguntando para a gente se a gente conhece a gestrinona. Nós conhecemos a gestrinona há muito tempo, nós abandonamos o uso dela devido aos efeitos androgênicos que ela causava. Era por comprimido que a gente utilizava. Hoje tem na apresentação desses implantes aí e tem também na apresentação vaginal para você utilizar. Letrozol e anastrozol são inibidores da aromatase. Aí o Dr. Gal, que é mastologista, vai falar assim: o que você está fazendo com inibidor da aromatase em endometriose? Né? Na realidade, tem algumas pacientes idosas que esse estrogênio que coloca fogo nas lesões dela, né, coloca lenha na fogueira da endometriose dela, essas lesões muitas vezes, esse estrogênio não vem do ovário, às vezes elas estão na menopausa e aquele estrogênio produzido pela aromatase da própria lesão acaba perpetuando aquela lesão. Então nessas pacientes menopausadas, muitas vezes a gente utiliza esses medicamentos. Muitas vezes não é comum a utilização, mas nessas pacientes, às vezes eles podem ter uma efetividade. E o tratamento cirúrgico, laparoscopia. A laparoscopia, né, aí sim, ela é utilizada na falha. Você já usou todas aquelas medicações, você já usou todo aquele arsenal que você teve, e a paciente não respondeu, e as lesões dela estão evoluindo, já comprometeu todas as trompas, já está aderindo os ovários e o útero aqui, né? Ela está evoluindo com todos aqueles medicamentos que você utilizou. E aí sim, na falha do tratamento clínico existiria a indicação da cirurgia, ou naquelas situações que eu falei, nos casos de infertilidade também. E aqui a ideia é citorredução total. Era comum, antigamente, o médico entrava, olhava isso aqui, intestino aderido, ovário, bagunça completa, não vou colocar nada aqui, porque eu vou curar esse intestino e eu estou ferrado do ponto de vista do Conselho de Medicina, né? Então, aqui, quando você entra, você tem que preparar o intestino e ir com vontades. Você tem que tirar tudo, até aquelas lesões próximas aos nervos. Por isso que normalmente, geralmente, são poucas as pessoas que encaram esse tipo de cirurgia. A ideia é citorredução total e restabelecimento da arquitetura pélvica. Então, aqui, basicamente, é um resumo de tudo que eu falei. Tá? Aqui vem dos guidelines, né? Então, se a paciente tem uma infertilidade, né, tem um quadro clínico, exame físico, exame de imagem, suspeita, se ela tem dor pélvica, aí você vai avaliar, né, as condições. Se ela tem um bom prognóstico, né, se você tem tempo para esperar, seria a única situação que às vezes você indicaria o tratamento cirúrgico ou naquelas situações.
Se ela tem um mau prognóstico, ou seja, essa paciente está ali já passando em termos de idade, você vai para a fertilização in vitro, se não tiver essa estação no tratamento clínico. Se ela não tem dor pélvica, vai direto para a reprodução assistida. Sem gestação, aí você iria para o tratamento cirúrgico. Em casos de endometrioma ovariano gigante ou aquelas dores insuportáveis que a gente comentou, ela iria diretamente para o tratamento cirúrgico. Então, de uma forma até mais simples, se a paciente tem infertilidade, normalmente o tratamento é com técnicas de reprodução assistida. Se não der certo, laparoscopia. Se ela tiver dor, o tratamento é clínico medicamentoso. Se ela não tiver êxito, ela vai para a laparoscopia. Então, e aquelas situações especiais que eu falei para vocês, aí sim a paciente vai direto para a laparoscopia. Então, agradeço mais uma vez para vocês e coloco à disposição a perguntas. Só lembrando aqui que o ano que vem nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Reprodução Humana lá em São Paulo, de 5 a 7 de novembro, vai ser mais ou menos nessa data. Algumas vezes eu não atendi aos pedidos do Dr. Glauco exatamente porque a gente estava nesses congressos que normalmente são feitos nessa data. A ideia realmente desse congresso é completamente inovadora, tá? Exatamente tendo possibilidade dessas discussões boas que nós fizemos aqui, que vocês fizeram com o Dr. Reison. E lembrando também que o ano que vem a gente tem um congresso lá em Goiânia de ginecologia e o encontro regional de reprodução humana. Então, abro para perguntas.